às vezes a felicidade é compreendida como você conseguir controlar os desejos, às vezes é compreendida como realizar os desejos, às vezes ela é compreendida como a realização de uma vida espiritual pós-morte, às vezes ela é compreendida como não ter vida pós-morte, aproveitar o momento. Então não há consenso na filosofia sobre o que é felicidade. Se alguém disser que há consenso, é um mentiroso, ou não conhece a história da filosofia. Não há consenso. Agora, o que há hoje em dia é uma obsessão maior pela ideia de felicidade como realização de desejo e aquisição de bens. Eu acho que uma coisa mais importante que a felicidade, por exemplo, é você ser capaz de amar outra pessoa e não querer ser amado por outra pessoa. É uma experiência muito mais profunda, muito mais séria e muito mais transformadora. Então, quando às vezes eu falo e escrevo que existem coisas mais sérias do que a felicidade, eu estou usando nesse sentido muito preciso, que a sociedade contemporânea ela é meio idiota, porque ela é obcecada por aparecer pela modelo de vida como balada, sem contradição e sem ambivalência. Então eu daria dois exemplos de coisas mais importantes que a felicidade. Um, você ser capaz de amar e não ser amado. Não que é bom não ser amado, entende? Mas que é importante você ser capaz de se voltar para fora de você. Isso é muito mais importante do que a felicidade. E outra coisa que me parece também muito importante, mais do que a felicidade, é você ser capaz de lidar com a vida como ela é, ambivalente. Ela uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora está certa, outra hora está errada. Por isso que eu normalmente desconfio de todas as pessoas que têm uma visão de mundo, de que o mundo tem que ser daquele jeito. O John Lennon costumava dizer que a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outra coisa. Então, assim, eu acho que isso é um pouco verdade. Assim, às vezes você passa a vida inteira preocupado com a previdência privada quando você morrer e, na realidade, seu dia a dia se dá entre um trabalho chato e um programa de televisão besta. Então, nesse sentido, ou então pior, 2 horas de fila para estacionar o carro para ir no Ibirapuera ou no Parque Vila Lobos. Eu moro perto do Parque Vila Lobos e às vezes eu olho no domingo aquelas pessoas 2, 3 horas na fila, um puta calor para estacionar o carro e dar uma volta embaixo do sol, criança gritando no carro, a mulher puta da vida porque você não tem um helicóptero ao invés de um carro, e você se sentindo merda porque você não tem um helicóptero, só tem um carro e não pode voar e sair da fila, e tudo isso porque você mete na cabeça que no final de semana tem que ter lazer. A tirania da felicidade é, por exemplo, o que eu dizia, essa coisa de final de semana eu tenho que ser feliz. Então eu tenho que ir para o Parque Vila Lobos e infernizar o bairro, parar o trânsito e ficar eu mesmo 2 horas na fila. É isso que eu chamo de tirania da infelicidade, da felicidade. Eu tenho que comprar um carro melhor do que eu tenho e aí eu pago o carro em 40 meses, 50 anos, sei lá, entendeu? Então não é só uma tirania do consumo, como no caso do carro. É uma tirania de que a vida tem que ter eventos. Então a gente luta contra uma condição humana, que eu acredito que a gente facilmente se entedia, que mergulha num certo magma, daquilo que o Macbeth fala, do Shakespeare, que a vida pode ser um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Você mergulha nesse, e aí se desespera, e aí você acha que tem que ter uma balada. Então a tirania da felicidade é na realidade uma tirania de você não poder entrar em contato com o vazio, com as ambivalências da vida e ficar tratando você como idiota, que vai dar para viver sem isso, sem entrar em contato com isso. A maior parte das pessoas relaciona a felicidade à ideia de uma vida em um lugar maior e melhor, um Deus ou algo assim, porque a vida aqui, como eu dizia antes, é muito precária, né? Então acho que é normal que seja assim. Mas eu pessoalmente acredito, e a minha vida é um exemplo disso, assim, eu acredito plenamente que você pode viver muito bem sem religião nenhuma. Você, talvez na hora que você estiver morrendo, talvez você tenha uma crise e comece a rezar, o que é um fenômeno antes de tudo psicológico. Com isso eu não quero dizer que quem é religioso e tem fé é um idiota, pelo contrário, eu acho que, eu não concordo com as pessoas que acham que se você tem religião você é um alienado. Você pode ser um alienado ou ser um revolucionário do partido PSTU. Eu acho que é ainda mais alienado, porque é uma metafísica mais pobre do que a metafísica cristã, por exemplo. Mas não é isso que eu quero dizer, portanto, que ter religião é ruim. De forma nenhuma. Eu estou dizendo que eu acho que é possível você ser muito bem, razoavelmente feliz, como todo mundo é,
não sendo religioso, não acreditando em vida após a morte, e tá relacionado aos ganhos que a ciência dá, aos ganhos que o cotidiano tem. Acho que é, sim, muito possível. Veja, se você pega filósofos como Epicuro, da Grécia Antiga, ele acha que prazer é justamente você não desejar muitas coisas. Então a ideia de prazer, a relação entre prazer e felicidade depende muito, nem entrando no mérito do que é felicidade, depende muito do entendimento de prazer. Você pode acreditar que prazer é realizar o desejo, aí você vai achar que felicidade é realizar o desejo, que é o nosso mundo atual. Ou você pode entender que felicidade é superação do desejo. E aí você fica numa coisa meio entre Epicuro e entre monge budista, para trabalhar com clichê.